Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que vos fala Josimar Carlos. Começamos mais um Degustando Séries. Hoje com um novo episódio sobre The Walking Dead. Vamos comentar aí sobre o 6º episódio da 11ª e última temporada. E é claro, quando tem The Walking Dead, tem eu e mais quem? Ele, é claro, Rodrigo Carbone. Eu mesmo! Estamos aí, né? Já é padrão. Toda quinta-feira, Rodrigo Josimar, The Walking Dead. Estamos aí mais para falar de mais um episódio. Mas então vamos lá bater o papo aí sobre o 6º episódio de The Walking Dead. Só bora. Degustando Séries. Então vamos começar aqui, né, sobre o 6º episódio da série sem spoilers. E eu passo aí a primeira opinião do nosso querido Rodrigo, que achou aí deste antepenúltimo episódio da primeira parte da última temporada. Então, Josimar e todo mundo aí que tá ouvindo a gente, eu gostei bastante. Bastante do episódio. Eu acho que ele não avança muito em questões da história, né? Avança em si em um ponto, tá? Tem um ponto em específico que eu vou falar depois que ele avança. Mas, assim, eu gostei muito do clima de terror do episódio. Total. Tu te assusta, tu fica tenso com o episódio. Então, eu gostei bastante disso. Do episódio soube trabalhar muito bem o terror nele. E cada vez mais, depois que a Angela Kang começou a botar mais a mão na produção de The Walking Dead, eu vejo que o terror tá cada vez mais presente na série. E eu gosto disso. E tu, meu cara, que achou desse episódio? Cara, gostei. Eu achei que esse episódio, quando foi dado o preview lá anterior que ele ia meio que focar na Connie, não que eu tenha nada contra a personagem, mas é que tinha o vídeo, né, e eu achei que seria um episódio bem whatever. Lá vem um episódio que, sei lá, vai ficar arrastando e no finalzinho vai ter alguma coisa. E acabou que não foi, me surpreendi bastante, assim, porque eles souberam conduzir totalmente o terror. Acho que o terror nesse episódio, cara, ele é muito forte e ele é muito eficaz. Principalmente porque eles souberam usar o fator da Connie. Então, todo o fator sonoro que eles aplicam no episódio, eu acho que cria mais ainda a tensão. Tem uma cena lá, velho, que, cara, tem várias, mas tem uma cena que é a primeira que você entende o que está acontecendo, que é muito bem conduzida. Principalmente porque tem essa questão sonora, né, de a Connie ser deficiente e tal, e eles souberam usar muito isso para criar o terror, porque você consegue sentir o que ela tá sentindo. Então você fica mais tenso ainda. E isso é muito bem feito, cara. Conduziram muito bem isso. E a segunda vertente que tem no episódio também, ela também é muito bem conduzida. Sem spoilers vocês vão entender um pouquinho. Porque basicamente aí o episódio ele meio que se divide em duas histórias. Eu acho que bora pro spoiler então, né? Isso, bora comentar um pouquinho. Você continuou a partir daqui, é porque você ou gosta de spoilers, ou porque você já assistiu o episódio e está tranquilo, ou porque você acompanha o The Walking Dead pelo Degustando e vai escutar nossas pessoas falando, mesmo sem você ter assistido. Então, a vinheta vem aí, avisa, agora é com spoiler. Então, meu caro Rodrigo, como que a gente vai fazer aqui hoje, como eu falei lá na abertura, esse episódio, ele basicamente tem duas histórias. A gente tem uma que ela foca no Daryl com os ceifadores, que a gente viu já no episódio anterior que ele estava com eles. E aqui eles têm uma missão e o Daryl tá junto com eles. E a gente tem a Connie com vídeo se escondendo dos zumbis de uma casa. A história vai dando continuidade neste ponto. A gente não vai falar aqui dos acontecimentos em ordem, né, que eles se passam dentro do episódio. A gente vai focar nesses dois pontos. Então, a gente vai falar para vocês sobre o Daryl e sobre a Connie, os dois pontos que são fortes do episódio. Primeiro, vamos começar falando sobre o Daryl infiltrado lá nos ceifadores. Eles estão torturando um cara, querendo saber aonde está a Maggie e todo mundo, que o Papa quer a Maggie com eles, né? O cara não vai se cansar disso, a gente já sabe disso. Então, ele vai fazer de tudo para conseguir descobrir aonde a Maggie e o grupo tá. E eles torturam aquele cara e o Daryl tendo que torturar ele também. Porque ele precisa mostrar para eles, para os ceifadores, que ele tá do lado deles. Ele tá meio que, entre aspas, ali infiltrado. Mas a gente vê que, por mais que o Daryl esteja infiltrado, eu acho que o sentimento dele pela Lia é forte, que faz com que ele esteja ali
com 2 pontos, saca? Ele não tá ali somente porque ele precisa de informações para poder proteger o grupo dele, mas também por causa dela. Isso me dá um certo medo de das coisas mais para frente, sabe? De eles fazerem o Daryl começar a fazer umas coisas que ele não faz, não pelo bem do grupo, mas sim porque ele quer ficar do lado da Lia. Ele tenta fazer. A gente vê que ele tá ali numa prova, né? Ele tá provando a sua lealdade, né, ao grupo dos ceifadores. Mas é claro que a gente sabe que é uma mentira, né? Que ele tá infiltrado ali. Mas de certa forma ele quer ficar próximo da Lia, né? Ver o Daryl, né, fazendo uma tortura, assim, Sim. tendo esse lado maléfico de novo, foi pesado, né? Foi pesado. Mas a gente consegue ver que ele não quer fazer, né? Ele faz meio que um sinal pro cara ali, tipo, conta, né? Meio que na hora que ele vai cortar o dedo dele, né? Ele faz meio que o sinal dele e o cara, não sei se o cara não entende ou ele, sei lá, sabe? Aí o Daryl vai lá e corta o dedo dele. E whatever, entendeu? Se dane, meu querido. E todo mundo lá embaixo, né? Meg, Negan, o padre, eles estão lá embaixo escutando tudo. O cara na tortura, ele dá um outro endereço, né? Ele dá uma casa do lado, né? Isso. O Daryl, é isso que o cara estranha, né? Acho que é Carter o nome do cara. Ele estranha porque eles vão naquela casa e aí eles saem rápido lá de dentro. Depois, quando eles entram na casa do lado, o Daryl fica tipo, não, vamos vasculhar em outro lugar, não estão aqui. Porque o Daryl vê aquela fenda ali debaixo do tapete e aí até usa o tapete pra, né, pra tapar e eles não acharem. Né? E aí quando esse cara aí, o Carter, eles começam a se bicar ali, se implicar, eu acho que é Carter, se não me engano, né? Eu às vezes, para nome de personagem, eu lembro de alguns e esqueço de outros. Mas daí o cara dos ceifadores ali, Ceifador ele cabeludo. acha... Ceifador cabeludo. Esse mesmo. Ele acha o esconderijo ali da galera da Meg, mas eles já tinham fugido, então o Daryl conseguiu, né, distrair eles, dar um tempo para que a galera conseguisse fugir. E que bom que fugiram, né? Porque a percepção que a gente tinha é que eles não iam fugir, que eles iam ficar ali esperando ele sair. Sim. Mas tinha uma saída lá e eles conseguem sair e tal. Aí eles chegam no Papa e o cara vai conversar com o Papa, assim, e o Papa dá umas risadas bizarras, né? É tipo, porque você tá feliz, né? Aí você fica meio, pô, tem alguma coisa aí nessa parada aí, mano. E os dois saem conversando e rindo, né? E o Daryl fica olhando assim, a própria Lia olha pra ele, né? Então não sei se o Papa tá muito confiante de que o Daryl tá do lado deles. Eu senti isso, assim, nessa conversa ali, sabe? E que a própria Lia ou ela vai ter que escolher alguma coisa mais pra frente, ou o próprio Papa já sentiu, né? Que ela vai ficar muito mais do lado do Daryl do que do lado dele. Sim, é verdade. Eu acho que isso ficou bem claro, assim, né? Quando ele fala pra eles, né, que ele conseguiu extrair o que ele precisava e sai se rindo com aquele outro ceifador lá, que eu acho que é Carter, tá? É, o ceifador. Que eu acho que é Carter o nome dele, o cabeludo. Que ele já tem uma boa desconfiança e que não vai poder contar muito com o Daryl e com a Lia. Vamos ver nos 2 próximos episódios como é que eles vão balancear isso. E em contrapartida, a gente tem o segundo ponto do episódio, que eu acho que é o maior ponto, né? É o que tem mais cenas, que é a Connie. A Connie, que a gente descobre no episódio anterior que tá viva, só que na verdade a gente, telespectador, já sabia que ela tava viva muitos episódios antes. E a gente vê ela com o vídeo fugindo de uma horda de zumbis. A gente tem vários indícios ali onde eles estão fugindo que guiam eles até uma casa. E eles acabam se escondendo dentro dessa casa, dos zumbis lá de fora. E o episódio passa a maior parte ali dentro desse local. E é muito silêncio, como a gente falou lá no começo, a questão do terror aqui, porque a gente tem em vários momentos a percepção da Connie. Então em vários momentos não fica som nenhum, né? Quando até tem algumas cenas que o vídeo ele grita e tal, a gente não escuta nada, né? A gente só sente, né? Mesmo assim, entre aspas, o que a Connie tá sentindo naquele momento, porque ela mesmo grita e só fica o seco, né? Tem algumas cenas que ela encosta na parede para poder sentir as coisas, que aí sim a trilha sonora ela começa, sabe, a fazer um ponto assim para você meio que sentir essa ideia dela de ela sentir o som. Você consegue sentir isso porque a trilha sonora ela brinca com isso também durante o episódio. Porque eles não estão sozinhos na casa, né? E assim, a sonoplastia desse episódio, ela é muito boa, porque ela é imersiva, né? Ela faz a gente sentir
aquela experiência, aquelas sensações que a Connie tem, né? Que a Connie enfrenta por ser surda e estar lá no meio do apocalipse zumbi, sabe? Então, achei muito da hora essa experiência que The Walking Dead conseguiu traduzir para o público. E o clima de terror, né, que se criou, né, naquela casa ali, com esse contexto, né, de a gente poder sentir como se a gente fosse a Connie ali dentro daquela casa, cheio de mistérios ali, foi assim, cara, muito massa, muito massa. Não, foi muito bem feito mesmo. Que inicialmente a gente vê que ela tem uns flashes, né, de zumbi e tal, das coisas por causa de quando explodiu o local. Tá então ela fica meio atordoada. traumatizada, Isso, né? traumatizada. O próprio Vigil fala pra ela no começo, né? Então o episódio, inicialmente, ele brinca com isso, de quando ela começa a ver as coisas, tem uma hora que ela olha no buraquinho da parede, ela vê, né? Meio que brinca de que ela tá tendo alucinações. O episódio, inicialmente, ele vai brincando isso com você. Até uma cena que ela vai pro local, fecha uma porta atrás dela, e ela não consegue mais, o Vigil não escuta ela, não enxerga ela, e ela vai se adentrando por esse local novo que surge. E o momento da cena que eu falei no começo, que essa cena é muito bem construída, o terror dela, cara, é excepcional, assim. Porque a câmera tá filmando a Connie de frente, e ela tá andando, ela encosta na parede. Aí tem uma hora que ela bota as duas mãos na parede assim, e ela sente que tem alguém andando atrás dela. Alguém correndo atrás dela. E a câmera filma ela de frente e a gente vê um ser de um filme asiático andando no chão, se arrastando, né? Terror asiático. A gente vê a Kayako do grito atrás, assim, andando de 4, né? É verdade. É muito terror asiático, é muito terror asiático isso. E, tipo, ela fica desesperada, a gente vê no rosto dela que ela fica desesperada e a gente sente o desespero dela. E ela começa a correr, como se não houvesse amanhã, e aquele ser bizarro fica correndo atrás dela. E aí, nesse momento, que a trilha sonora vai aumentando. Essa cena é muito bem feita, assim como outras. E a gente entende que eles não estão sozinhos nessa casa. E que tem umas pessoas bizarras lá, né? Uns canibais loucos lá, sei lá, animalescos lá. Sim, cara, aquele momento da Connie naquela casa com o Virgil foi bizarrice pura, né, cara? Foi. Total, assim. Quando você imagina que não vai ter alguma coisa diferente, né? Que às vezes só tem zumbi ou tem uma facção lá que pega todo mundo. Aí já tiveram os canibais, mas os canibais eram pessoas comuns, né? Arrumavam isso, que é tudo, pra se alimentar das pessoas e tal. Mas aqui você tem uns seres que ficaram, tipo, meio bestiais mesmo, meio animalescos, sabe? Eles não falam e tal, né? E eles comem pessoa viva. Eles meio que fizeram aquela casa e a pessoa vai lá e ela acha que ela tá se abrigando ali pra poder fugir dos zumbis lá fora. Só que eles mesmo meio que fazem uma armadilha, né? Para as pessoas entrarem na casa pra eles terem alimento. Tipo, eles pensam, eles são inteligentes, mas ao mesmo tempo eles são animalescos. Tipo, devem ser seres humanos que, sei lá, velho. É muito estranho explicar o que são aqueles bichos, tá ligado? Porque se você for pensar na lógica, não faz sentido nenhum aqueles seres. Se você pensar na lógica da série, não faz sentido nenhum. Mas no que eles quiseram apresentar no episódio, faz total sentido. Faz total sentido. Eu tô pra te dizer que esse episódio foi um dos meus preferidos dessa temporada até agora. Eu gostei bastante, assim, porque ele traz um fato novo, né? Ele traz um acontecimento diferente pra série. Como eu disse lá no início do podcast, avança a história em algum sentido, sim, porque a Connie e a Kelly se encontram, então a Connie, ela reencontra o grupo, né? É salva pelo grupo ali no final do episódio, então teve um avanço na história, mas principalmente pelo clima de terror da série. Cara, foi um episódio que eu fiquei nervoso, e fazia tempo que eu não ficava nervoso com o episódio, com medo, assim, tipo de, sabe, eu consegui sentir o que a Connie estava sentindo quando a música baixava, assim, quando a gente ficava no silêncio com ela e com a questão do toque pra sentir as vibrações e tal, né? E do nada a música voltava, subia de novo, daí vinha aquelas pessoas malucas correndo atrás dela, gritando fome. Nossa, cara, nossa. E como o Rodrigo mesmo cantou aí, o vídeo ele toma, né, umas facadas loucas lá. E aí eles estão meio que fugindo, ele fala pra Connie, não, fica, vai, me deixa aqui pros bichos pegar.
Porque até então a gente achava que tinha tipo uns 2. Vai chegando pro final dessa cena, a gente vê que tem tipo 5, 6 daqueles bichos dentro da casa, mano. Que começa a correr, tanto nego atrás deles, que do nada você vê assim, caraca, bicho, não tinha 2, mano. Começa a surgir um monte de ser correndo atrás dos 2. Fica tipo uma seita, né? É basicamente isso. É um e eles grupo fogem, né? daquelas pessoas estranhas ali. Sim, e eles fogem, a Connie arrasta o Vigil até lá fora, eles estão saindo. Na hora que eles estão meio que quase sendo cercados e tem zumbi na frente, porque ela usa uma ideia de usar os zumbis contra eles, né? Então ela passa lá a meleca do zumbi nela. E quando os bichos estão chegando perto, ela abre a porta, os zumbis entram e começa a matar todos os caras lá. Tinha mulher no meio também, né, deles. Começa a matar todos eles e tal. Foi genial. Na hora que ela começou a passar o bagulho no corpo, eu falei, ué, mano, mas eles não são um zumbi, velho. Por que ela tá passando isso? Aí depois que ela levanta, eu falei, maluca, ela vai abrir a porta, tem zumbi lá fora. Aí ela sai meio no cantinho assim, quando tá todo mundo sendo devorado lá dentro, né? Eles ainda tentam, né? Tem um que começa a dar um soco lá na cara do zumbi no chão lá, velho. Começa a dar uma luta corporal com o zumbi lá. Mas eles acabam não conseguindo se safar e tal. Eles começam a morrer. Eles saem lá fora. Tem uns zumbis lá fora. Tem um que persegue ele, né? Dos bichos loucos lá. E na hora que eles estão quase pra morrer, aparece a trupe do bem e salva todo mundo. E a gente tem um momento fofura da Connie com a irmã dela se encontrando. Poderia ter ficado uma parada bem banal, uma parada bem piegas, mas assim como tudo que foi bem conduzido em formato de terror nesse episódio, o drama e o reencontro delas foi conduzido de uma maneira que ficou emocionante, sabe? Ficou tipo muito bem feito, assim, você sente aquela emoção quando as duas se reencontram. E eu falei, cara, bem feito isso. Porque poderia ter ficado um dramalhão gigantesco, assim. E não, eles conseguiram conduzir muito bem e ficou muito legal e bem emocionante, assim, o reencontro das duas. É verdade, é verdade. E basicamente é isso. Foi os 2 pontos, né? Os 2 pontos principais que acontecem neste episódio aí, que era o Daryl infiltrado e a Connie com a seita das crianças da mama, na casa, pegando vídeo com a Connie. Foi basicamente esses pontos. E é isso. Então é isso. Esse aqui foi o nosso comentário do episódio 6 de The Walking Dead. E antes de encerrar de fato, vamos para aquele momento padrão nosso, né? Aquele momento do Rodrigo, o nosso querido momento jabá. Então, só bora. É isso, meu caro Josimar, galera ligada aqui no Degustando Séries. É aquele momento de encerramento aqui que a gente pede para quem não nos segue ainda, nos seguir lá no Instagram, no @GeekUniversal, e também lá no meu Insta, no @resenha pós-créditos. Estamos por lá sempre falando sobre filmes, séries, cultura pop. Então tem sempre muito conteúdo e muita novidade por lá. Você que está nos ouvindo, compartilhe o podcast com a tua galera, compartilhe nas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, aonde for. Compartilhe o podcast, ajude a gente, incentive o nosso trabalho e use a hashtag Degustando Séries para a gente poder ver ali a galera que está compartilhando, interagindo com a gente e também dar uma atenção para vocês. Caso você queira falar com a gente sobre algum dos podcasts, você pode falar pela direct do Instagram ou pelo nosso e-mail, que é o podcast@geekuniversal.com.br. Só colocar lá no assunto qual podcast, qual é a tua sugestão, qual é a tua teoria, qual é a tua crítica, enfim, manda o teu e-mail que o Josimar vai ler e a gente traz aqui, quem sabe, para discutir, degustar no podcast. É isso, Josimar. É isso. Ontem saiu o de Warif, quem não escutou ainda, corre lá. Rodrigo e eu comentando sobre o episódio do Thor. E aí, semana que vem, estaremos de volta. Se tudo der certo, se tudo se caminhar para o bem, semana que vem estamos aqui para comentar quarta-feira o penúltimo episódio de Warif da temporada e o penúltimo episódio da primeira parte aí da última temporada de The Walking Dead. Então é isso. Valeu todo mundo que escutou. Valeu, Rodrigo. Valeu, Josimar. Valeu, galera que ficou até agora aqui com a gente. Aquele abraço. Até semana que vem. Valeu, fui! Ah!